Quem sou eu? Eu sou natural do Rio de Janeiro, tenho 3 filhos maravilhosos, um neto maravilhoso e encantador. Gosto de esportes, esporte de velocidade. Sou professor, mas atualmente não atuo na área. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem somos nós? Quem somos nós? Eu acredito que, como igreja, temos que ser exemplo como Jesus. Exemplo de servir, humildade, compaixão e principalmente amor. Quem somos nós? Quem somos nós? Será que sermos exemplo? Queremos ser um exemplo? Isso é presunção? Vamos ver isso na mensagem de hoje. Mas antes de abrir o texto de hoje, queria mencionar uma coisa. Primeiro, eu não estava aqui domingo passado, nem sábado passado, quando o ator estava aqui. Eu estava falando num congresso junto com a Teca aqui fora de São Paulo. Um compromisso 10 meses atrás que assumimos. Mas eu senti muito não estar aqui. Mas acho que eu senti, não somente pelo que eu não vi, mas eu creio que por uma coisa que eu queria ter visto também, que falaram tanto para mim, que foi o trabalho dos voluntários, que estavam na recepção, lá no estacionamento, aqui na hora de venda. Gente, eu queria que você desse uma salva de palmas para os voluntários. Foi tão significativo ver o que eles fizeram aqui no sábado passado. Nós temos fila de espera para hospedar os garotinhos africanos, mas fazendo a propaganda antecipada, eu já falei disso, dia 21 nós temos a misa aqui, que eu sei que vai ser um impacto também, ver como Deus está cuidando dessas crianças através do seu cuidado, das suas ofertas, do seu investimento. Tá bem? Quarta-feira à noite, você viu a propaganda ali, eu queria reforçar. Nós temos um encontro pensando em você que é pequeno, médio e grande empresário, você que é executivo, você que é profissional liberal. A pergunta é, como é que eu posso realmente ver Deus agindo e como servir a Deus no meu trabalho, na minha profissão? Quem vai estar conosco são 2 pessoas, 2 altos executivos da cadeia, não da prisão, da cadeia de fast food, Chicken Filet. Talvez alguns de vocês conheçam, mas talvez nem saibam 2 coisas interessantes. Chicken Filet hoje superou o McDonald's em termos de faturamento. Eles perdem cerca de 7 a 8 bilhões de dólares por ano por causa dos valores que eles têm em suas empresas, aquilo que eles tentam comunicar. Eles não andam com a Bíblia debaixo do braço, não tem nas salas deles a cruz de Cristo, não. Mas o estilo de vida deles como empresários, uma empresa familiar, eles são evangélicos, impregna na empresa um espírito de servir que é invejado, no bom sentido, por muitas empresas americanas. É a 6ª empresa mais lembrada nos Estados Unidos. Então, como é que a gente coloca Deus no nosso serviço, no nosso trabalho, e não somente no domingo? Então, quarta-feira, às 20 horas, você pode inscrever-se no hall, no balcão de conexão, ou pelo aplicativo. Você pode trazer seu amigo, seu par, acima de você, ou abaixo de você, ou mesmo seu par. Custa R$20, não é caro. E se você não se inscrever, é difícil para a gente, porque não dá para a gente prever quantas pessoas virão. Ele não quer que você passe fome à noite, né? Mas a ideia é que você se inscreva, pode trazer seus amigos, mas a gente precisa saber se você vai podendo fazer um coffee break realmente digno de quem vai estar aqui. Então, acabando o culto, lá fora, você faz a sua inscrição ou pelo nosso aplicativo. Será que é presunção a gente ser, ou querer ser, um modelo, a gente querer ser imitador de Jesus? Quando eu era adolescente, eu joguei basquete no Recife, na minha escola. Minha escola fazia parte de uma liga nacional. Jogamos em alguns estados do Brasil. Mas eu não era bom jogador. Às vezes eu era banca, às vezes entrava para jogar no início do jogo. Mas eu lembro que um dia meu técnico falou assim para mim: Lisânias, hoje você jogou que nem o Vlamir Marques. Ninguém sabe aqui quem é Vlamir Marques. Não. Vocês são muito jovens. Vlamir Marques foi um dos astros da seleção brasileira de basquete, que foi bicampeão mundial em 61 e 62. Então, quando ele falou assim para mim, você jogou hoje que nem o Vlamir Marques, me deu aquele up, né? Que no próximo jogo eu vou detonar mais do que hoje. Agora, imagine também a sua filha. Talvez tenha 15, 16 anos, uma filha sua. E alguém conversando com você, e ela perto, essa pessoa diz para você e para ela, diz assim, puxa, quando eu vejo a sua filha
me lembra Gisele Bündchen. Essa é mais conhecida, né? Agora, são comparações que, na realidade, faz a gente pensar, puxa, eu não esperava que eu era assim. Na realidade, são pessoas que, às vezes, quando eu era adolescente, eu queria jogar que nem o Vlamir Marques, eu queria ser um astro de basquete. Não cheguei lá, mas ele era um modelo. Mas eu nem sabia como era o Vlamir Marques por dentro. Mas era uma comparação de coisas externas. Agora, olha a diferença. Se um dia alguém que anda com você há um certo tempo, que ou trabalha com você no mesmo lugar, ou é seu vizinho, ou mora no mesmo prédio, ou mesmo alguém da sua família, em vez de comparar você com o Vlamir Marques ou Gisele Bündchen, essa pessoa diz assim, puxa, fulano, quando eu estou perto de você, você me faz lembrar do caráter de Jesus. Faz diferença isso? Na realidade, estamos trabalhando aqui na igreja, nesses 5, 7 domingos, o que igreja queremos ser? Por isso a pergunta, quem somos? E trabalhamos, explicamos qual é a missão da igreja, e se alguém pergunta para mim ou para você, e pergunta, para que você existe? Se eu estou nessa igreja, eu creio que a nossa melhor resposta seria, eu existo porque eu sou vivo em Jesus, eu existo para adorar a Deus, para servir, para acolher as pessoas e direcioná-las no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Isso é o que nós somos, é isso que nós queremos ser, esse tipo de igreja. Agora, esse tipo de igreja ela é sustentada por valores, por aquilo que eu adoto como uma coisa que é importante para mim, que eu pratico porque é a minha convicção. Por exemplo, quando você veio para a igreja hoje de manhã, você entrou no seu carro, você colocou o cinto de segurança. Talvez você, quando colocou o cinto de segurança, não lembrou do Paulo Maluf, que foi o cara que inventou essa lei. Mas hoje, talvez, porque você valoriza a vida, porque viver é um valor para você, você não esquece de colocar o cinto de segurança. Por quê? É um valor. Então, o valor é aquilo que eu tenho como convicção, que me ajuda, que realmente me direciona para tomar decisões que refletem quem Jesus é. E o texto que nós temos para hoje de manhã vai trabalhar esse valor. Como igreja, nós queremos ser uma igreja que valoriza ser exemplo. Queremos ser uma igreja que valoriza, que na sua vida, na minha vida, nós sejamos exemplo. Você pode pensar, mas isso é muita altivez. Não, você vai ver que não é. Então, se você trouxe a sua Bíblia, está com o seu smartphone, está com o seu tablet, abra comigo na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Antes de ler, deixa eu dar um pouco do contexto da carta. A igreja de Tessalônica, ela foi fundada por Paulo na segunda viagem que ele fez pela Ásia, na viagem missionária. Ele ficou apenas 3 semanas em Tessalônica. E o que ele ensinou em 3 semanas parece que valeu muito mais do que ele ficou quando ele ficou em Éfeso por 3 anos. Foi um impacto tremendo naquela igreja. É a primeira vez que se diz que pessoas da alta sociedade resolveram seguir a Jesus. Homens e mulheres. Mas, ao lado disto, porque resolveram seguir Jesus, a igreja foi muito perseguida, o povo sofreu, porque resolveu seguir Jesus. Isso está em Atos capítulo 17, você pode checar em casa e olhar essa história. Então a carta foi escrita por quê? Ele tinha saudades da igreja, que já se passaram quase 15 anos, ele não tinha voltado a Tessalônica, ele havia mandado Timóteo, um discípulo dele, para visitar a igreja. Timóteo vem com notícias de Tessalônica, e ele escreve essa carta como uma carta de gratidão. Então, no capítulo 1, versículo 1, a partir do verso 1, diz assim: Paulo e Timóteo, escravos... Estou no texto errado. Primeira coisa, no culto da manhã foi a mesma coisa, no culto das 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês, diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras,
mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. 2 vezes, palavras sinônimas aparecem aqui. A palavra imitadores, eles haviam se tornado imitadores de Paulo e do Senhor, bem como, por terem se tornado imitadores, eles se tornaram exemplos para toda a região norte da Grécia e sul da Grécia. Agora, o que é que isso tem a ver com adotar o valor de sermos exemplo? Eu queria acentuar antes de explicar cada frase do versículo 3. É que ser exemplo não é uma questão de eu querer ou não. Se eu resolvi seguir a Jesus como meu Salvador, é um imperativo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Deus. Então é um imperativo. Se é um imperativo, ser exemplo não é uma coisa que eu vou pensar, bom, quando eu puder, quem sabe. Você não sabe a minha vida como é difícil, no meio onde eu vivo é difícil ser exemplo. Não. É uma coisa que eu tenho que ouvir, é a palavra de Deus que diz, seja exemplo. É um valor. É algo que você vai resolver ter para poder ajudar você a tomar decisões. Por exemplo, você está na Castelo Branco, no fim de tarde, você está querendo chegar cedo, tem algum negócio em Alphaville ou em Sorocaba, você ultrapassa o limite de velocidade, aí tem uma blitz, o guarda ali para, ele mostra a você que você ultrapassou 30% do limite de velocidade, mas ele diz para você, tem um jeitinho de você não pagar essa multa. O que é que a gente faz? Eu acho que aqui ninguém nunca foi tentado, né? A dizer, tá bom, o que é que o senhor quer? Mas na realidade, por que a gente diz, tá bom, vou pagar a multa? Por que a gente diz isso? Fazemos isso quando valorizamos integridade. É um valor. E mesmo quando eu perco, quando eu venho a perder, porque eu tenho esse valor, eu valorizo a integridade, você valoriza a integridade, você diz, não, quanto é a multa? Eu vou assinar a multa. Não é Deus não, é o meu telefone. Tocou aqui. Então, valor é aquilo que eu tomo como uma convicção que me ajuda a decidir. E aqui, o que estamos tratando é que, como igreja, nós queremos adotar esse valor. Adotamos o valor de amarmos as pessoas indiscriminadamente. Adotamos o valor de sermos compassivos com as pessoas. Adotamos o valor de valorizar as pessoas. Adotamos o valor de sermos humildes, pessoas que obedecem a Deus. Domingo passado vimos o valor de servir, hoje é o valor de ser exemplo. Eu queria resumir que o valor de ser exemplo. Ser exemplo é simplesmente imitar Jesus. Eu vivencio este valor se eu resolver, na dependência de Deus, ter um estilo de vida que imite Jesus. Por isso, o que é que fez aquela igreja? Imitar Paulo e Cristo e tornar-se exemplo. A ideia de imitar, você conhece em português a palavra mímica, de onde vem a palavra imitar, mímica é uma palavra grega, significa simplesmente reproduzir, fazer o que o outro faz, ser uma reprodução. Então, quando Paulo diz aqui que eles se tornaram imitadores dele e do Senhor, ele não estava falando que os crentes daquela igreja estavam apenas no exterior. Porque, com certeza, nenhum daquela igreja, nenhuma pessoa daquela igreja estava em Jerusalém quando Cristo foi crucificado ou viveu com ele, estavam bem longe. Mas o que estava dizendo era, ok, vocês passaram a ter uma vida que reproduz aquilo que Jesus é. Daí, meus queridos e minhas queridas, esse é o nosso desafio como igreja. O valor que queremos adotar é que a sua vida, a minha vida, seja uma reprodução do estilo de vida de Jesus. De modo que quando as pessoas falam de você, falam de mim,
elas possam lembrar, não como pessoas perfeitas, mas possam dizer, ali está alguém cujo estilo de vida imita Jesus. Mas ele diz também que, por imitarem Jesus, eles se tornaram exemplo. Exemplo para todos os irmãos da Grécia, tanto na Macedônia como na Acácia, nosso norte e sul da Grécia, a Grécia de hoje. A palavra que Paulo usa aqui, para ser exemplo, ela é muito significativa, porque ela pode ser ilustrada por esse carimbo. Esse carimbo que eu tenho aqui na minha mão, ele tem alguns tipos. A palavra exemplo aqui é a palavra tipos em grego. Aqui nesse carimbo tem alguns tipos, algumas letras. Quando esse carimbo, com a força que eu tenho, eu pressiono o carimbo nesse papel, aqui aparece o que está escrito nesse carimbo. Os tipos, aqui diz Biblioteca de Zanes e Tecamora. Então, a ideia de tipo a ideia de exemplo é as marcas que ele receberam. A palavra tipos quer dizer marca, quer dizer impressão. Eles ganharam as marcas de Jesus na própria vida deles. E essas mesmas marcas que eles ganharam de Jesus, eles reproduziram. Com essas mesmas marcas, eles produziram as marcas de Jesus naquelas pessoas do norte da Grécia e do sul da Grécia. Era como se Paulo dissesse para mim e para você: Igreja Batista do Morumbi, vocês receberam as marcas de Jesus. Agora, o seu papel é vivenciar essas marcas. E por cada vez que você vivenciar essas marcas, que vocês, nas próprias vidas de vocês, ilustrarem a própria vida de Jesus, o que ele valorizava, o que ele era, o que ele fazia, vocês vão marcar outras pessoas. E é isso que vai fazer as pessoas também resolverem seguir a Jesus como vocês seguem. Daí, antes de explicar, realmente eu quero explicar, a pergunta é, a minha vida, na sua vida, eu realmente tenho reproduzido aquilo que Jesus é e quer no meu caráter? Já pensou se, vou repetir, se na sua empresa e na sua família, as pessoas quando lhe olham, eu ouvi falar, João, eles dizem, João, eu não sei onde o João vai, mas quando o João está conosco, o estilo de vida dele me lembra esse tal de Jesus Cristo. Na realidade, isso estava acontecendo. Agora, como é que a igreja de Tessalônica estava imitando Jesus, adotando o estilo de vida que reflete Jesus, estava adotando o valor de ser exemplo? Volta para o versículo 3, quando Paulo diz, quando oramos por vocês, diante do nosso Pai, Deus e Pai, relembramos o seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essas eram marcas que eles tinham. Elas refletem Jesus. Mas eu queria que vocês entendessem que esta carta, esse é um desafio acima da nossa possibilidade, mas ao mesmo tempo é uma coisa para a gente se alegrar. A alegria que Paulo tinha de dizer, Deus, obrigado por esta igreja. Sinceramente, sexta-feira, quando eu estava estudando esse texto, vendo que Paulo sempre começa as cartas, especialmente em Tessalônica, quando ele não precisava se apresentar como apóstolo, ele geralmente se apresenta como apóstolo. Aqui ele diz simplesmente, Paulo, sem nenhum predicado. Por que ele fez isso? Porque em Tessalônica, ele não precisava mostrar a autoridade dele. Por quê? Porque era uma igreja que já o tinha acolhido. É uma igreja amorosa. Mas sabe o que eu lembrei? Eu pensei, a igreja do Morumbi é a igreja de Tessalônica. Já pensou nisso? Por que eu estou dizendo isso? Tem muito a ver. Por quê? Na igreja de Tessalônica havia amor entre eles. Nós temos trabalhado aqui a ideia de ser uma igreja que acolhe, igreja amorosa. Sou muito orgulhoso dos nossos voluntários, como eu falei há pouco. Eu vejo o Hands in Action em ação. Que fantástico, vocês estão saindo das quatro paredes aqui para servir. Eu lembro que mais de 70 pessoas passam pelo centro de aconselhamento durante a semana, pessoas que não são pagas, são voluntários que trabalham ali. Ontem, foi um dia de festa aqui, eu estive só no começo do evento, até que eu não estava bem de saúde, eu fiquei um tempo e fui embora para casa. Mas eu vi na quarta, na quinta e na sexta um grupo de mulheres aqui trabalhando voluntariamente, para que ontem fosse um dia
de alegria aqui, para quem entrasse aqui, não somente ouvisse a palavra, mas sentisse a beleza do lugar. Nós temos 2 pessoas que trabalham part-time no nosso ministério infantil. Trabalham part-time, são pagos part-time. Um dia desses, procuraram o Cláudio e disseram: Cláudio, a demanda é tão grande que nós queremos dobrar o nosso tempo. E a gente falou: a gente não tem como pagar. Eles falaram: não, a gente não quer pagamento, a gente vai trabalhar a segunda parte como voluntário. Isso é fantástico. Então, eu tenho muito orgulho dessa igreja. Eu queria bater palma, bate palma de novo, gente. É gratidão a Deus. Agora veja. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo exalta o estilo de vida deles. Ele fala: vocês vão crescer mais ainda, vocês podem crescer mais ainda. E claro, há muito espaço para crescer, para sermos exemplo, para imitarmos Jesus como um valor de vida. E onde é que eles imitaram? No versículo 3 diz que eles trabalhavam de uma forma fiel. Diz aqui: quando oramos por vocês diante do nosso Pai e Deus, relembramos o seu trabalho fiel. A palavra trabalho realmente quer dizer aquilo que eu faço com as minhas mãos. É o produto daquilo que eu faço. Mas por que eles faziam isso? Eles faziam isso por causa de uma fidelidade a Deus. Agora, onde é que isso se encaixa? A expressão carrega a ideia de que um tempo atrás, eles foram alcançados pelo Evangelho. E é muito singular quando Paulo diz que Deus os ama e os escolheu. Deus ama vocês e escolheu vocês. Se você for na carta aos Efésios, capítulo 1, você vai encontrar ali que Deus escolheu você para crer antes da fundação do mundo. Isso quer dizer, meus amigos, meus irmãos, meus queridos, que antes da luz das estrelas chegarem aqui, que atravessaram bilhões de anos, antes de Deus criar as galáxias, antes de Deus criar qualquer coisa, Deus olhou para você e disse: eu vou escolher esse aqui para crer. Não baseado em mérito, não baseado na presciência de Deus, que pensou: bom, quando o Lisandro estiver há 15 anos, ele vai mudar de vida, ele vai ser um cara melhor, vai ser um cara joia, então eu vou perdoar os pecados dele. Não! Deus me viu, Deus viu você antes de qualquer coisa, e não baseado no seu mérito, mas baseado simplesmente no fato que Ele ama você. E por causa desse amor por você, Ele mandou Jesus para morrer na cruz. Não há outro caminho de perdão. Deus ama. E porque Deus ama os Tessalonicenses, Deus amava os Tessalonicenses, Deus chegou. E eles chegou na vida deles. E eles então exerceram uma fé no que haviam ouvido, como Paulo disse, que vocês creram. Eles exerceram uma fé no que haviam ouvido. No dia que você ouviu que Jesus morreu por você, e você exerceu fé, você teve seus pecados perdoados. E é por causa disto, por causa da fé que você tem em Jesus, que eu tenho em Jesus, que eu resolvo servir, eu resolvo trabalhar. Então, aquilo que você faz de segunda a sábado na sua empresa, tem a ver com isso. O seu trabalho, mesmo que seja um vendedor, você seja um diretor, você seja aquele que serve café na sua empresa, o fato é que o seu trabalho tem a ver com a sua fé. Porque você resolveu crer em Jesus, você agora vai servi-lo por quê? Porque era um valor de Jesus. E Jesus falou: eu vim para servir e não ser servido. Então, se o valor de ser exemplo implica em imitar Jesus, o normal é porque eu exerci fé em Jesus como o meu Salvador, que agora eu passe a servi-lo. Que a minha vida seja uma vida de servir, simplesmente por causa disso. Faz sentido? Aí vem a pergunta: eu sirvo? Eu estou servindo? Será que eu encaro o que eu faço segunda a sábado como serviço ao Senhor? Como funcionário, ou que você for, diretor, presidente, você tem que dar lucro para os seus investidores da empresa. Mas se eu ficar só preso nisso, o trabalho vira um peso. O que eu preciso pensar é: ok, mesmo que eu não goste do meu patrão, mesmo que ele só pense em me explorar, o que eu vou fazer aqui tem a ver com a fé que um dia eu exerci em Jesus, o meu Salvador, que me escolheu antes da fundação do mundo. Por isso meu trabalho é para Ele. Paulo disse: vocês se tornaram exemplos, vocês marcaram a vida das pessoas, porque vocês trabalham por causa da fé que exerceram em Jesus.
Só que tem outra coisa. A gente imita Jesus no nosso trabalho, quando a gente faz o trabalho por causa da nossa fé. Porque um dia confessamos Jesus como nosso Salvador. Mas ele disse também que havia outra coisa. Se tornaram modelo e exemplo por causa dos atos de amor que eles tinham. A palavra trabalho significa simplesmente aquilo que eu faço com as minhas mãos. A palavra atos aqui, uma outra palavra que Paulo usa, a palavra corpus, tem a ver com a forma como eu trabalho. Eu posso chegar na minha empresa e dizer, caramba, mais um dia, não aguento mais esse trabalho. Estou por aqui. Ou você pode chegar na sua empresa e dizer, Deus, por mais difícil que seja, eu quero que os meus atos aqui reflitam amor. Amor por quem? Primeiro, amor por Deus. Primeiro, porque a pessoa que está ao seu redor, talvez ela não conheça Jesus, mas ela vai olhar para você e vai lhe observar. Esse congresso que eu estava fim de semana, alguém colocou um clipe lá numa das minhas palestras, e no fim era uma situação entre filhos e pais. Aí o conselheiro disse para o pai, na cena, disse, seus filhos vão esquecer o que você diz para eles, mas eles nunca vão esquecer aquilo que eles viram você fazendo. Os nossos pares, eles vão olhar como a gente faz. Agora, se você pensar nos Tessalonicenses, eles conheceram Jesus, eles passaram a ser perseguidos, eles perderam o trabalho, eles perderam família por causa do Evangelho. Famílias que disseram, ou é Jesus ou é a gente. Eles preferiram Jesus, eles sofreram, mas a motivação de continuar servindo não era o que eles iam ganhar como retorno, não era que eles seriam aplaudidos, mas a motivação era amar. Eu faço o que eu faço porque eu amo. Porque eu amo quem? Porque eu amo a Deus. É a primeira razão. Porque eu amo aquele que olhou para mim e viu quão pecador eu sou. E mesmo me vendo tão pecador, ele resolveu mandar Jesus dizer, eu vou morrer por esse pecador. Meu filho vai morrer por você. E como é que eu respondo a isso? É por gratidão, não por obrigação. O trabalho de fé não tem a ver, eu vou trabalhar para ganhar alguma coisa de Deus. Eu vou trabalhar porque Deus já me alcançou. Deus já me deu vida eterna. E agora qual é o contexto? Eu vou trabalhar porque eu amo. Mas, meus queridos, amar traz desgaste. Muitas vezes você vai aplicar o que ensinamos aqui sobre o valor da compaixão. Você vai ser compassivo com alguém. E a pessoa nunca mais lhe dá um retorno, nem lhe falar obrigado. Nem nunca mais lhe cumprimentar. Às vezes na própria igreja, até nessa igreja. Você está servindo aqui há muito tempo. E talvez nunca ouviu de algum dos seus líderes, parabéns, obrigado pelo que você fez. E ninguém está vendo. O fato é que, se eu trabalhar em função do que eu vou ganhar de volta, o desgaste é muito maior. Porque às vezes não tem retorno. Mas quando eu faço porque eu amo a Deus, e olho para o outro que às vezes não me dá retorno, eu poder dizer, olhar para o outro e falar, por esse outro, por essa pessoa, Jesus morreu por ela. E quem sabe, é através de mim, é através da minha imitação de vida que imita Jesus, que essa pessoa vai perguntar, o que é que você tem de diferente? Era assim que os Tessalonicenses estavam vivendo. Os atos que eles tinham, que eles praticavam, era por causa do amor que eles tinham por Deus e uns pelos outros, mesmo com aqueles que os estavam perseguindo. Sermão do Monte, Jesus disse que era para sermos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Que era para imitarmos Deus. Mas no contexto você vai entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo, imitar Deus é orar pelos que vos perseguem, amar aqueles que lhe rejeitam. E amar não tem a ver com uma sensação, um sentimento, eu tenho que sentir por alguém. Não, amor começa primeiro com a decisão. Eu vou cuidar dessa pessoa, vou servir essa pessoa, vou servir nesse projeto, porque eu amo a Deus e Deus me pediu para fazer. E mesmo que o outro não reconheça, eu vou fazer.
E isso faz com que a gente ilustre Jesus, porque Jesus, imagine, Jesus ficou aqui 3 anos com os discípulos dele. Ele exerceu um trabalho porque ele confiava no que Deus queria dele, ele obedecia a Deus, ele amava a Deus. Mas também ele olhou para os seus discípulos e ele sabia que todos os 12 iriam traí-los. Judas o vendeu por 30 moedas de prata. Pedro disse que eu vou com o Senhor até a morte. E na hora H, Pedro fugiu. E lá em João capítulo 13, o texto diz que Jesus amou esses homens até o fim. E aqui que dá a expressão até o fim, não carrega a ideia de fim em termos de cronologia, tem a ver com ele amou esses homens pagando o que fosse necessário para demonstrar o amor por eles, inclusive morrendo por eles na cruz, morrendo por você e por mim na cruz. Mas o que motivou Jesus? O amor. Se eu quero imitar Jesus, se eu quero adotar o valor de ser exemplo, como um valor para a minha vida, que é imitar Jesus, Jesus amou o difícil, Jesus amou o complicado. Jesus morreu por cada um. Por causa disso, a igreja de Tessalônica estava se tornando imitadores de Jesus, porque Jesus fez assim. Mas a última frase aqui é: lembro de vocês, do seu trabalho fiel, dos seus atos de amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 2 palavras muito significativas. Qual era o contexto deles? Perseguição, perda, sofrimento. Mas mesmo assim, se tornaram modelos. Imitavam Jesus, porque Jesus sofreu. Então, se eu vou imitar Jesus, a maior mentira que eu ouço na televisão é: Deus lhe chamou para ser cabeça e não cauda. Deus não quer que seus filhos sofram, não quer que seus filhos fiquem doentes. Isso é mentira. Não é que Deus quer que você fique doente, nem que Deus quer que você seja o pior, não. A vida é dura e a vida traz dores, traz perdas. Especialmente se eu quero seguir a Jesus, porque o próprio Paulo disse: todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguições. Mas aqui, o que é que fez esse povo atravessar a dureza da rejeição, a dureza do sofrimento? É que eles tinham uma firme esperança. A ideia da palavra firme tem a ver com solidez, com estar arraigado. Arraigado no quê? Uma solidez arraigada no que Jesus é e o que Jesus disse. E o que Jesus disse para eles foi: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século, até que o mundo acabe, eu vou estar com vocês. Eu vou suprir as suas necessidades. Eu vou capacitar você para atravessar momentos difíceis. Eles podiam ter desistido. Eles podiam ter pensado: eu fui enganado. Mas quem falou que está com eles e que supriria o que eles precisavam para atravessar as dificuldades da vida foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso então fazia com que eles pensassem: bom, nós temos uma promessa, nossa vida está arraigada nessa promessa. E aí nós temos uma esperança que Ele vai intervir no meio das nossas dificuldades. A palavra esperança é muito singular, eu expliquei aqui algumas vezes. A palavra esperança não quer dizer mera possibilidade, como é em português. Eu creio que os palmeirenses esperam um dia serem campeões mundiais. Não sei se vai chegar lá. Mas é mera possibilidade. Agora, quando Jesus diz: eu vou estar com você no meio das suas dores. Eu vou suprir o que você precisa, de acordo com os meus planos. Isso é verdade. E por isso que eles conseguiam atravessar as dores, porque eles tinham os olhos em Jesus. E como Jesus não desistiu. Lá crucificado, Jesus falou: Pai, indo para a crucificação, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ali Jesus poderia, porque Ele era Deus, também ter descido da cruz. Disse: não quero mais. O diabo me prometeu dar tudo que o Senhor me prometeu, sem eu passar pela cruz. Lá em Mateus capítulo 4. Mas Jesus não desistiu, porque Ele sabia que o Pai estava com Ele. Se queremos imitar Jesus, se ser exemplo é um valor para a gente, na hora da tentação de pensar em desistir, eu não posso desistir, porque o meu Salvador não desistiu.
e eu posso imitá-lo na dependência de Deus. Assim, a pergunta é, será que você realmente temos ser exemplo como um valor que a gente adota? Será que na minha empresa, no seu lar, no meu lar, eu poderei um dia ouvir, ele me lembra Jesus, porque a vida dele imita Jesus. Eu não tenho como fazer isso na minha própria força. Paulo diz que porque eles foram amados por Deus, porque eles ouviram o Evangelho, é que eles se tornaram exemplos. Isso quer dizer que eu tenho que olhar para mim e ser honesto. Eu sou exemplo. Será que eu já adotei na minha vida uma vida de exemplo? Já imaginou se você adotar esse estilo de vida, dizer, Jesus, eu quero na minha casa ser exemplo, eu quero imitar Jesus. A sua família vai mudar. A sua empresa, o seu ambiente pode mudar. Talvez você venha a perder o emprego por causa da sua fidelidade. Mas o fato é, o seu chamado, o meu chamado é adotar esse valor, imitar Jesus, ser exemplo como um estilo de vida. Agora, como é que eu faço isso? Eu preciso tomar a decisão de que eu vou crer nisso, que isso é um valor que eu quero. Eu trouxe aqui um troféu. Está na minha casa. Eu nunca corri Fórmula 1, não sou Alex Ribeiro. Deixa eu contar a história desse troféu. Quando os filhos eram pequenos, moravam nos Estados Unidos, estava estudando no seminário em Dallas, e a igreja que nós frequentávamos, havia um programa de memorização de versículos. Então, toda quarta, o ideal era que os pais tivessem na semana decorado versículos com seus filhos, na quarta-feira à noite, no culto. Na quarta-feira, a gente ouvia os versículos, contava uma história, era o programa. Mas esse programa é chamado AWANA, que em inglês quer dizer obreiros aprovados não tendo que se envergonhar. Eles tinham alguns eventos muito jóias. Tinha um evento de competição, times que participavam dos chamados olímpicos, mas tinha uma competição de carrinho de corrida. Então, cada pai ganhava um pedaço de madeira de 15 centímetros, um pedaço de madeira retangular, bruta, madeira bruta, 4 rodinhas de plástico, 4 pregos e um peso. Qual era o propósito? O pai trabalhar com o filho e construir um carro. Então, peguei, os meus 2 filhos estavam nesse programa, a gente construiu um carro, né? Naquela época o Nelson Piquet, não sei se era o Ayrton Senna começando a corrida, a gente imitou um McLaren e um Lotus. O mais velho tem um Lotus, o mais novo que está aqui na frente, um McLaren. Aí fomos para a corrida, trabalhamos juntos, puxamos o peso, calculamos, vimos quanto o carro pesaria, foi tudo jóia. Eu me orgulhei do que eu fiz com eles. Ninguém riu da minha piada, né? Mas aí fomos para a competição, o meu filho mais velho, ele participou de três baterias, na terceira ele caiu fora, não conseguiu, o peso não era o melhor talvez, mas tinha um design. Mas eu fiquei tão desanimado que falei, vamos embora para casa. Já perdemos, aí o mais novo falou, pai, espera. Falei, por que esperar? Espera. Aí ficamos esperando. Aí veio a entrega de prêmios, o de corrida, o de velocidade foi entregue, e tinha o prêmio de design. Aí, começava do 10º lugar, fulano e tal, 9º lugar, fulano e tal. E cada vez que lá o mestre de cerimônias anunciava o vencedor, o 10º lugar, 9º e tal, o filho mais novo, pai, vamos mais para frente. Ele ficava me puxando. E cada um 7º lugar, ele me puxava mais um pouco. Aí chegou lá para o 4º lugar, eu falei, vai filho, vai. Deixei ele ir. E eu fiquei para trás. 4º lugar, fulano de tal. 3º lugar, fulano de tal. 2º lugar, fulano de tal. 1º lugar, Rafael Moura. Aí eu falei, caramba, eu sou o cara, olha o que eu fiz com ele. Mas, bom, ele ganhou esse troféu, né? Tá aqui. Aí, indo para o carro, eu falei assim, filho, por que você puxava a gente para ir mais para perto lá do palanque, mais do lugar onde o cara está entregando os prêmios? Por que você ficava nos puxando? Você sabia que você ia ganhar? Aí ele falou, pai, a gente não orou. A gente não orou. Não quer dizer que toda vez Deus vai responder dessa forma. Mas era a fé de uma criança. Ser exemplo. Imitar Jesus. Eu não tenho como. Porque eu sou centrado em mim mesmo. Eu quero ser o alvo das atenções. Mas quando eu me esvazio e reconheço, Senhor Jesus, eu não estou sendo esse exemplo que eu devia ser. Mas honestamente eu quero dizer, eu quero te imitar.
Porque está escrito para eu ser exemplo. Eu quero imitar, por mim mesmo eu não consigo. Mas aqui está o meu coração, a minha vida. Para na tua dependência, eu imitar Jesus. Baixa a sua cabeça para a gente orar. Queria convidar você a responder para você mesmo. Em qual área da sua vida, da minha? Eu sei da minha. Eu sei onde é difícil no meu próprio viver diário imitar Jesus. Eu suponho, eu sei que você sabe. Mas nessa área, será que você hoje teria a fé de dizer, Senhor, eu quero mudar. Eu quero pedir hoje, pela fé, mesmo que eu perca alguma coisa, eu quero tomar a decisão de imitar Jesus. Você não consegue, eu não consigo. Mas a Bíblia diz que Deus responde às orações nossas de acordo com a vontade dEle. E Ele quer que você e eu imitemos Jesus. E imitar Jesus traz benefícios para mim, para você, para a igreja, para o mundo. Então, meu querido, minha querida, deixe Deus falar com você agora. Aquilo que você sabe que não imita Jesus. Não a imitação externa, mas aquilo que vem de dentro. E você poder dizer, Jesus, me muda. Me faz adotar ser um exemplo como valor da minha vida. Para imitar o meu Salvador. Tome esse tempo para você falar com Deus sobre isso. Da forma como você quiser. Deus amado, eu só posso dizer, e nós somente podemos dizer por nós mesmos, nós nem queremos, porque vai implicar algumas coisas difíceis. Mas se este é o plano que o Senhor tem para a nossa vida, como a Tua palavra diz que nós somos predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus, o que a gente queria, o que eu queria era nessa hora me esvaziar e dizer, eu nem quero, porque eu sei que fazer isso vai ter um preço. Mas dá-nos a graça, Senhor, dizer, custe o que custar. Aqui está. Eu quero tomar essa decisão de viver uma vida, não para minha glória, não para nossa glória, mas uma vida que imita Jesus. E para a Tua glória, podemos causar um impacto nos dois lados do Morumbi. Nos dois lados onde cada um vive aqui. Com aquele que serve cafezinho na empresa, com aquele que é o presidente, com o esposo, com a filha, com o filho, com os amigos. E na Tua dependência, para a Tua glória, a gente tem uma vida que imita Jesus. Em nome dEle que nós oramos e pedimos. Amém. Nós te entregamos tudo, Senhor. Tudo é Teu, Jesus. Tudo é Teu, Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim.
Estamos terminando, mas antes da gente sair, queria pedir 3 coisas. A primeira delas, encontrar com você quarta-feira à noite. Não vai embora sem inscrever-se para o evento. Segunda coisa, é que o seu teste para imitar Jesus começa agora, quando você sai daquela porta. Você vai encontrar os nossos seguranças. Estão fazendo um serviço custoso. E você, às vezes, está atrasado para sair do estacionamento. E as pessoas estão na sua frente, ela nem se move. Como é que Jesus agiria? Eu fiquei sexta-feira indo para o congresso. Aqui para Atibaia, 1h30 de viagem, geralmente. Eu gastei 5h30. Eu fiquei 3 horas parado na Tiradentes. Irritado porque estava na minha frente. Então uma mulher que entra na minha frente falava, eu comecei a coçar meu ouvido, não estou vendo você. Aí tinha alguém do meu lado que dizia, seja amoroso, eu estou com dor de ouvido. Mas começa aqui e em casa. E como eu falei, você não tem poder. Mas você pode confiar em Jesus, ter fé. Deus muda a minha vida. Mas acima de tudo, terminando essa série sobre quem somos, é essa a igreja que queremos ser. Uma igreja que ama indiscriminadamente, que acolhe indiscriminadamente e que procura imitar Jesus naquilo que Jesus é. E a igreja só vai ser assim se eu for assim, se você for assim. Então nosso pedido é que Deus ouça a nossa oração, para na dependência dele, a gente imitar Jesus como pai, como marido, como esposo, como profissional, como servo. Que essa seja a nossa resposta. Quem somos? Somos uma igreja que ama e que imita Jesus. Obrigado, Pai, porque Jesus é o nosso exemplo. E Jesus não impõe sobre nós um peso. Por isso queremos ir embora alegres, porque imitar Jesus traz alegria, traz satisfação. É assim que queremos ir, porque na tua dependência, o Senhor disse que se orássemos de acordo com a tua vontade, o Senhor nos ouviria. Então nós podemos nos alegrar nisso. Queremos ir para casa felizes, porque o plano teu para a minha vida, para a nossa vida, é uma vida satisfeita, porque imitamos Jesus, não na nossa força, mas naquilo que tu és. Por isso, obrigado. E que para a tua glória, ao longo do tempo, ao longo dos anos, a gente imite Jesus e os 2 lados do Morumbi venham a ser transformados. Mas cada um aqui vive 2 lados do Morumbi, Senhor, cada dia. A pessoa que serve o cafezinho com o presidente, a gente vive nos 2 lados do Morumbi. Nós queremos pedir que realmente nos capacite para imitar Jesus. Por isso oramos dizendo, terminando o culto, dizendo que a graça de Jesus que alcançou os Tessalonicenses, como nos alcançou. Que o amor de Deus, nosso Pai, nos encha para amar como o Senhor ama. E que o Espírito Santo que habita em nós, o poder dele, nos capacite para ser assim. Hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Até quarta ou até domingo, se assim Deus quiser.